Ai. Bom, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Aí a minha sala, aí é outro esquema. Oh, jurava que era de verdade. Não, é só o fundo mesmo, ok? Aqui, nesse momento, o fundo verdadeiro é esse, ó. Ok? Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Bom dia para todo mundo que está aqui, ó. Já está aqui, ó. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu estou de casa, né, jovens? Você vê que o Adriano deu aula lá da escola. Eu estou aqui dando aula de casa, aqui onde o ano passado eu criei quase um estúdio dentro de casa, né? Então já tem todo o equipamento aqui, tudo tranquilo, então já fica direto por aqui mesmo, ok? Certo, Jordana? Então essas guitarras aí representam Certinho. o fundo. Ok, a Manuela está perguntando se o fundo é de verdade, nós acabamos de mostrar que não. Ô, professor, hoje você pode fazer exercícios? Não posso. Nós vamos, ok? A Manuela, que susto! Você assustou por quê, Manuela? Por que que você assustaria, minha querida? Porque eu ia te roubar. Ah, desconfia, Manuela. Gente do céu, que é isso? Manuela não pode falar essas coisas, não. Nem fazer, né? Claro. Gente, eu vou compartilhar com vocês a telinha. Eu sei que você está brincando, pode ficar tranquila. Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês a telinha. Confere aí, tela compartilhada. Nosso amigo aí perguntou, a amiga, não lembro, perguntou se a gente iria fazer exercícios hoje. E está aí a resposta. Sim, nós vamos fazer exercício hoje. Uhul! Porque nós combinamos, inclusive, de fazer os exercícios referentes à força elétrica, que está lá na frente C, volume 1, módulo 2. Se não me falha a memória, eu acho que a gente já chegou a falar campo elétrico, linhas de força. Só que eu fiquei de refazer com vocês linha de força. Né? Mas antes de a gente terminar e refazer linhas de força, nós vamos brincar de fazer exercício. A Isabela falou que amo, eu espero que não seja amo roubar, porque a colega de cima falou, eu ia te roubar, aí ela pegou e escreveu, amo, ok? Eu espero que seja os violões, ok? O Davi já deu risada. A Isabela diz que ama fazer exercício, galera. Tá certo. A Beatriz perguntou se a gente pode colocar no chat o slide dos exercícios. Posso. Normalmente, Beatriz, o que eu faço? Eu termino aqui, porque eu vou fazer os exercícios em cima, vou fazer junto com vocês, e a hora que eu terminar, aí eu gravo, transformo para o PDF e mando para vocês já com a resolução. Sacou? Já eu mando, já mando com a resolução. A Manuela está falando que é mentira da Isabela. Eu não acho que é mentira da Isabela. Tá? Vamos lá, galera, então, todo mundo agora. Vamos participar da nossa aulinha. Ó, tá aí, ó. Livro é o volume 6V, né? É a coleção 6V, volume 1, frente C, módulo de força elétrica, que é o módulo 2. Os exercícios estão na página 88 a 92. Aí, galera, o que acontece? Se vocês estiverem com o livro aí e quiser seguir, bom demais. Se não quiser, não tem problema, não precisa preocupar com o livro. Por quê? Porque os exercícios estão todos aqui preparados para vocês, ok? Só me acompanhar. Como eu falei para a Beatriz, não há necessidade de vocês correrem para copiar, porque vai ficar tudo aqui, nós vamos transformar isso num PDF e mando para vocês no final da aula, tá? Então, a gente já vai fazer tudo junto aqui, beleza? Bora começar então, galera? Bom,
duas pequenas esferas metálicas que possuem cargas Q e 2Q e se encontram separadas por uma distância D e exerce uma força F de interação eletrostática. Qual será o novo valor dessa força se essas esferas forem postas em contato e posteriormente separadas à mesma distância? Ó, detalhe interessante que eu quero que vocês entendam. Existia entre essas duas cargas, existia uma interação que ele chamou de interação de módulo F. Aí ele pegou essas duas cargas, fez com que essas duas cargas entrassem em contato, e, claro, quando elas entram em contato, elas vão trocar carga, muda o valor da carga de cada uma, e, consequentemente, mudando a carga, muda a força de interação entre elas. Tá? E ele quer exatamente esse novo valor de força. Então, nós vamos fazer esse exercício, gente, em 4 etapas. Aí você vai falar assim, nossa senhora, 4 etapas? Mas são 4 etapas pequenininhas. Nós vamos calcular a força F antes. Nós vamos achar quanto vale essa força F em função das cargas. Segunda etapa, nós vamos colocar as cargas em contato e vamos calcular os novos valores das cargas. Terceiro, nós vamos calcular o novo valor da força. E quarto, para fechar, nós vamos comparar o novo valor da força com a força F. Porque se você observar a resposta, está tudo em função de F. Então, muita calma nessa hora. Nós vamos dividir o exercício em 4 etapas. Tá? A primeira etapa, nós vamos fazer o cálculo da força elétrica antes. Aí você vai falar assim, antes do quê? Antes do contato. Claro, se nós estamos falando de uma força elétrica é uma força coulombiana, força eletrostática, força coulombiana, porque ela é regida pela lei de Coulomb. F igual a K, módulo de Q1, módulo de Q2, D quadrado. K é a constante, Q1 e Q2, o valor das cargas que ele deu, Q e 2Q. E a distância está aqui, ó, gente, ele também deu a distância D. Então, essa força F, que eu vou chamar de FA, que é a força antes do contato, ela vai estar valendo 2K, Q vezes Q, que é ao quadrado, sobre D ao quadrado. Beleza. Eu calculei o valor da força F, que eu chamei de força A, que é a força antes do contato, em função dos dados do exercício, Q, 2Q e D. Agora vamos fazer o quê? O contato das esferas. Lembrando que nesse contato, as esferas vão trocar carga, mas se elas trocam carga, tem que lembrar que carga não é criada, carga não é destruída, carga é transferida. Existe um princípio que é chamado princípio da conservação de carga. A gente já fez isso muito no módulo anterior. Somatório de cargas antes é igual somatório de cargas depois. Lembrando-se quem representa as cargas antes. O exercício deu para nós Q e 2Q. Não sei quanto vale a carga após o contato, eu vou chamar de X, mas ele disse que as esferas são esferas pequenas, são duas esferas pequenas. Quando ele fala que as duas são pequenas, eu entendo que elas têm o mesmo tamanho, que são idênticas. E se as esferas são idênticas, uma ficando com carga X, a outra também fica com carga X. E aí, X mais X dá 2X, Q mais 2Q dá 3Q. O 2, então, está passando para lá dividindo, vai ficar 3Q sobre 2. Ou seja, as cargas que valiam Q e 2Q agora estão valendo ambas 3Q sobre 2. Beleza. Aí o que é que o cara fez? Ele recolocou as cargas nas posições iniciais e, com isso, estabeleceu uma nova intensidade de força. Vou chamar, então, de
força depois do contato. Se é força elétrica, opa, lei de Coulomb. Lei de Coulomb é F igual a K, módulo de Q1, módulo de Q2 sobre D quadrado. Vou chamar de FD, porque é a força depois. K é a constante. Cada carga agora está valendo 3Q sobre 2. Foram recolocadas na mesma distância, então a distância continuou valendo D. E essa força depois, então, está valendo o seguinte, ó. Deixa eu passar aqui para o nosso apontador, para ficar mais fácil vocês enxergarem. Acompanha comigo o pontinho vermelho aí, gente, ó. 3 vezes 3, 9. K, Q vezes Q, Q quadrado. Então, 9K, Q quadrado. Dividindo, nós temos um 2, um outro 2, 2 vezes 2 dá 4, e aí dividindo por D quadrado, 4D quadrado. Pronto. Calculei a força depois em função das cargas e da distância. Só que como o exercício te deu nas alternativas em função de F, então eu tenho que comparar a força depois com a força antes. Uma comparação, gente, é uma relação entre as duas. E toda relação ela pode ser expressa na forma de divisão. FA dividido por FD. Uma relação matemática, uma relação amorosa, uma relação financeira, não importa qual relação, não é uma divisão. É uma divisão de fatores. Então, eu peguei o FD e dividi pelo FA. Só que eu quero que você observe que o FD é uma fração, o FA também é uma fração, então eu tenho uma divisão de fração. Divisão de fração, o que a gente faz? Conserva a primeira, 9K quadrado sobre 4D quadrado, e multiplica pelo inverso da segunda, D quadrado, sobre 2K quadrado. Opa! O que eu fiz então agora? Agora, ó, vou cortar esse K com esse K, esse Q quadrado com esse Q quadrado, esse D quadrado com esse D quadrado. E aí saiu a resposta, ó. FD, que é a força depois, sobrou um 9 aqui em cima. Esse 4 vezes esse 2 vai dar um 8. Esse FA que está aqui dividindo passa para o outro lado multiplicando, só que o FA, que é a força antes, vale F. Ó. Então, esse F aqui, que está dividindo, passa para lá multiplicando, ficou então 9F sobre 8. 9F sobre 8. Aí nós vamos lá nas alternativas. Nas alternativas, 9F sobre 8. Olha o danadinho aqui. Resposta, letra C. Beleza, galera? Então, ó, só para lembrar, nós separamos o exercício em 4 etapas. Primeiro, 4, olha eu com a mão, 4, ó. Ah, Jacu, aqui, ó, 4. Eu dividi, primeiro, o cálculo da força F antes do contato. Fiz o contato e descobri o novo valor das cargas. Com esse novo valor das cargas, eu achei a força depois. E, por último, para finalizar, relacionei as duas forças. Beleza? Bom, vocês estão aí, galera, com as câmeras fechadas, que eu estou aqui observando no meu painel, ok? Então, eu não consigo ver ninguém, não consigo ver a reação de ninguém. Então, vocês agora, por favor, comentem via chat. Sim ou não para o exercício, beleza, tá tranquilo. Entenderam direitinho? Beleza, tá tranquilo. Nossa senhora, por favor, Jordana, eu vou abaixar um pouquinho o volume para eu levar um susto também. Vamos lá. Então, ó, tá todo mundo aqui, ó, colocando para nós, ó, tranquilo, 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 tudo certo, beleza, ok, de boa, sim, ótimo, beleza, galera, muito obrigado. Então, nós vamos passar para o segundo exercício. Eu vou comentar uma coisa com vocês, gente, que é o seguinte. Eu vou buscar a fazer com vocês todos os exercícios de aprendizagem. E quando chegar nos exercícios propostos e a sessão Enem, aí eu tiro a dúvida de vocês, ok? Que vocês ficaram de fazer os exercícios em casa, tá?
O Davi perguntou, professor, o que aconteceu com o quê? Bom, aí eu vou ser obrigado a perguntar, o que aconteceu aonde, meu jovem? Porque, quando eu calculei a força antes, o que está aqui, Quando eu calculei a força depois, o que está aqui. Quando eu fui comparar as duas forças, o Q aqui, Q quadrado, cancelou com o Q quadrado aqui. Da mesma maneira que esse K aqui em cima cancelou com esse K aqui. Da mesma maneira que esse D quadrado cancelou com esse D quadrado. Por isso ficou apenas em função de F. Conseguiu ver a matemática aqui, meu querido? Sim, eu não vi. Ah, tá, beleza. Certo? Então, o que eu fiz foi relacionar a força antes e a força depois. E ao relacionar os dois, cancelou essas letrinhas, tudo, ficou só o F. Beleza? Então, gente, dentro do nosso combinado, eu vou continuar fazendo aqui os exercícios de aprendizagem. E aí, lá na frente, eu começo a tirar apenas as dúvidas dos exercícios que ficaram para vocês, são os propósitos. Vamos lá? Em seu laboratório, o professor Ladeira prepara duas montagens, 1 e 2, distantes uma da outra, como mostrado na figura 1. Em cada montagem, duas esferas metálicas idênticas são conectadas por um fio e penduradas em um suporte isolante. Nesse fio, pode ser de material... esse fio pode ser de material isolante ou condutor elétrico. Essa informação foi bacana. E eu vou até destacar para vocês, Esse fio pode ser de material isolante ou de condutor elétrico. Bora lá. Continuando a leitura. Em seguida, o professor transfere certa quantidade de carga para apenas uma das esferas de cada uma das montagens. Também um detalhe importante. Transfere uma certa quantidade de carga para apenas uma das esferas de cada montagem. Gente, tá aqui, figura 1, montagem 1, montagem 2. Se ele falou que forneceu carga para uma esfera, então nós vamos colocar a carga aqui em uma esfera. Ele não disse se a carga é positiva, se a carga é negativa. E, para falar a verdade, isso para nós no exercício não vai fazer diferença, tanto faz. Então, nós vamos chutar uma só para fazer um desenho. Vamos supor que ele eletrizou essa esfera negativamente. Essa esfera eletrizou negativamente. Observe que no texto ele falou que eletrizou apenas uma de cada montagem. Então, dessa montagem ele eletrizou uma, dessa montagem ele eletrizou outra. Tudo bem? Aí, o que aconteceu? Aconteceu que na figura 2, e agora eu vou fazer o seguinte, na figura 2, olha lá, montagem 1, montagem 2. Se você observe que aqui existe repulsão, certeza que para repelir, ambos estão carregados com cargas de mesmo sinal. Então, se ambos estão carregados com cargas de mesmo sinal, se a de cá é negativa, a de cá ficou negativa. E aí, negativo com negativo, repele. Está lá uma força para cá, uma força para cá, está tudo certinho. Beleza? E aí, vamos tentar entender o que aconteceu nessa montagem 1. Me ajuda aqui, que eu vou fazer uma análise de uma possibilidade para a gente poder entender certinho o que foi que aconteceu entre uma montagem e outra. Bom, ele falou para a gente que eletrizou com carga negativa, ou melhor, nós que escolhemos o negativo. Nós vamos imaginar que esse fio aqui é um fio condutor. Se ele é um fio condutor, por ele podem passar elétrons. E aí, gente, como esse carinha é negativo, elétrons dele vão passar pelo fio condutor para outra esferinha, e com isso a outra esferinha ganhou elétrons. E se a outra esferinha ganhou elétrons,
ambas passaram a ficar carregadas negativamente, e por isso, entre elas, passou a existir uma força de repulsão, que é o que aconteceu aí na montagem 1. Ok? Houve, então, entre elas uma repulsão. Beleza. O que justifica esse primeiro caso, então. Beleza? No 2, vamos ver o que aconteceu no 2. Bom, o fato é que aqui em 2 está ocorrendo uma atração. E ocorrendo uma atração, ou as esferinhas estão eletrizadas com cargas de sinais opostos, ou uma delas está neutra e é polarizada, é induzida e, consequentemente, atraída. Quando um corpo A repele um corpo B, certeza A e B estão eletrizados com cargas de mesmo sinal. Mas se A atrai B, pode ser que ambos estejam carregados com cargas de sinais opostos, pode ser que ambos, ou pode ser que um esteja carregado e o outro esteja neutro. Isso não é uma observação, inclusive, que nós ditamos para vocês, acho que lá na eletrização por indução. Aí o fato é o seguinte, o fio que ele usou aqui, ou é um fio condutor ou é um fio isolante. E se o fio for condutor, nós vimos aqui no esquema 1 que as esferas são colocadas em contato pelo fio condutor, trocam carga, adquirem cargas iguais e se repelem. Então, sobrou para nós agora admitir que o fio é um fio isolante. E aí, sendo o fio isolante, carga não será transferida de um corpo para outro. Não haverá transferência de elétrons de um corpo para outro. Mas, então, o corpo carregado, na presença do corpo neutro, polariza e induz o corpo neutro, e a partir do momento que ele induz, que polariza, passa a existir entre eles uma atração, porque o corpo neutro é atraído pelo corpo eletrizado. Qual a diferença do 1 para o 2, então? A diferença para o 1 para o 2 é o fio, que não é mais condutor, e agora ele é isolante. Sendo o fio não mais condutor, sendo agora o fio isolante, não haverá troca de elétrons entre as esferas, uma esfera está carregada e a outra vai permanecer neutra, e entre o neutro e o carregado passa a existir uma atração. Ó, atração. Ok? Esse aqui carregado, esse aqui polarizado. Certo aí, galera? Então, me conte uma coisa, ó. O fato do fio ser condutor no 1, o fato do fio ser condutor no 1 faz com que as duas esferas adquirem cargas de mesmo sinal e se repelem. O fato do fio ser isolante no 2, não há troca de carga entre uma esfera e outra, essa esfera neutra permanece neutra, mas é atraída após ser polarizada, após ser induzida. Tudo bem? Com isso, então, ó, considerando-se as informações, é correto afirmar que após transferência de carga. Quando ele fala após a transferência de carga, é após a transferência de carga aqui, ó. Certo? E aí vamos. Em cada montagem, ambas esferas estão carregadas. Falso. Por que falso, professor? Porque ele falou que em ambas as montagens, as esferas estão carregadas. Falso, porque essa aqui permanece neutra e é atraída após ser polarizada. Certo, Giovana? Vamos lá, 2. Ó, Giovana, mãe. Ó,
Em cada montagem, apenas uma das esferas está carregada. Apenas uma não. Por quê? Porque na primeira montagem, ambas estão carregadas. Certo? C. Na montagem 1, ambas as esferas estão carregadas. E na 2, apenas uma está carregada. Agora sim, é a resposta. Na montagem 1, ambos ficaram carregadas, por isso entre elas ocorreu uma repulsão. Na segunda, somente uma está carregada e por isso houve atração do campo neutro. E na letra D, para a gente fechar, na montagem 1, apenas uma esfera está errado, e na 2, ambas as esferas estão erradas. Ou seja, ele trocou o que aconteceu no 1 e o que aconteceu no 2. Galera, mais uma vez, está aí o exercício. Vamos lá para o chat, dedinho no teclado, rapidão. Entenderam o exercício, sim ou não? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos lá, para a gente poder passar para frente. Tranquilo, tranquilo, sim, sim, sim. A galera já está falando aqui, sim. Nananã, tranquilo. Bora lá. Deixa-me fazer uma conferência. Nós somos 75. Vamos colocar pelo menos 10% de participação. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, mais umas 3, 4 pessoas. Tá de boa. Tá de boa, beleza. A Brenda falou conosco. Tranquilo. Tudo Maria Eduarda. certo. Tudo certo, beleza. Muito obrigado, vamos lá. Show de bola. Ó, deu muito mais do que os 10%, muito mais que 8 pessoas. Fantástico, muito obrigado. Questão 3. Ai, essa é boa. Essa é boa, não é fácil, e por isso, nesse momento, o que eu quero? Que vocês não copiem nada, não prestem atenção em outra coisa no seu exercício, não escreva nada, só me acompanhe aqui, ok? Vamos lá. 4 cargas pontuais que estão colocadas nos vértices de um quadrado. Carga Q1, carga Q2, menos Q, mais Q. A Alice escreveu para nós que a FUVEST quebra as pernas. Não, não é assim não, minha querida. São os exercícios mais bem elaborados, são exercícios mais bonitinhos, né? Mas a gente vai treinar, a gente vai exercitar bastante, e aí, ó, vai virar só trabalho. Trabalho matemático, trabalho, taraná, trabalho mental, mas vamos tirar de letra. A Stephanie concorda com ela, sacaneou com tudo que eu acabei de dizer. Vamos lá, galera. Ó. As 4 cargas estão aqui, ó. Q1, Q2, menos Q e mais Q. De cara, eu vou fazer um negócio aqui para minha referência pessoal, tá, jovens? Q1, Q2, vou chamar aqui de carga 3 e aqui de carga 4. Tá? Então, eu numerei todas as cargas para minha referência pessoal. As duas cargas mais Qzão e menos Qzão têm o mesmo valor absoluto, que é Qzão. E as outras duas, Q1 e Q2, são desconhecidas. É aqui que está o lance. Q1 e Q2 são desconhecidos. A fim de determinar a natureza dessas cargas, coloca-se uma carga de prova positiva no centro do quadrado e verifica-se que a força F, que aparece uma força F sobre ela. Olha que doido, então. Vamos ver se eu entendi. Aqui no centro eu coloquei uma carga positiva. Essa carga positiva sofreu a ação das outras 4, passou a ter uma resultante, que é essa resultante F. Então, ó, já vou escrever aqui. F é a força resultante. Aqui eu coloquei uma carga positiva. Eu vou tirar 2 eixos de estudo. Esse eixo referente à diagonal, vou chamar de eixo X, e esse outro eixo, a outra diagonal, que eu vou chamar de Y, tudo bem? E aí vou fazer a análise por eixo. Eixo X. Ó,
Preste bem atenção. E a hora que vocês não entenderem, dão o grito na hora, para a gente parar na hora. Dá uma olhada aqui, gente, que a força resultante, segundo o texto, segundo a figura, a força resultante está na direção de Y. Se a força resultante está na direção de Y, é porque nenhuma componente dela está na direção X. Se toda a força F, se toda a força F, vou fazer um negócio aqui, vamos ver se fica bom. Se toda a força F está na direção de Y, é porque nenhuma componente dessa força está na direção X. Então, a força resultante em X vale 0. Para a gente entender melhor, sem muita borreira na figura, eu vou tirar aqui o eixo X. E vou estudar agora apenas no eixo X. Apenas no eixo X, eu tenho aqui a carga 3, tenho aqui a carga de prova positiva, e aqui eu tenho a carga Q1 desconhecida. Dá uma olhada aqui, gente. Que carga é essa? Negativa. Que carga é essa? Positiva. Mas se a carga é negativa e a outra é positiva, são cargas de sinais opostos. Cargas de sinais opostos se atraem. Se atrai, existe uma força para cá, que foi a força gerada pela carga 3, vou chamar de força F3. E aí vou fazer uma pergunta. Se a força F3 aponta aqui, gente, norte, sul, leste, oeste, entre sul e oeste, se aponta para sudoeste, se a força F3 aponta para sudoeste, para onde deve estar a força F1 para anular o F3 e a resultante em X ser igual a 0? Olha a pergunta. Para onde deve estar a força F1 para a força F1 anular o F3 e dar uma resultante em X igual a 0? Suzane já respondeu para nós aqui, para nordeste, entre o norte e o leste. O Pedro já falou no sentido oposto, mesma coisa. Então, galerinha, a força tem que estar para cá. Essa é a força gerada pela carga 1. Tudo bem? E com isso, então, eu já consigo descobrir se a carga 1 é positiva ou se ela é negativa. Vocês vão me ajudar aí. O que vocês acham? Q1 é uma carga positiva ou uma carga negativa? Lembrando-se que Q1 está exercendo a força F1 na carga positiva. Essa força F1 está puxando a carga mais Qzinho para o rumo de Q1. A força F1 está puxando a carga Qzinho. É uma força de atração. E se é uma força de atração, é porque essa carga e essa carga têm sinais opostos. Então, se essa carga é positiva, Q1 só pode ser o quê? Negativo. Vamos lá. Q1 negativo. Menor que 0. Isso aí, gente, é uma certeza. Isso eu posso afirmar categoricamente. Como aqui no chat vocês responderam para mim, positiva, negativa, positiva porque repele, positiva, verdade. Professor, por que fica no sentido oposto? Então, Caio, por que a força tem que estar no sentido oposto? Por que F1 tem que estar no sentido oposto de F3? Porque aí o F1 anula o F3 para que a resultante na direção X seja nula. Tudo bem? Entendeu, Caio? Por que essa força está no sentido oposto? Porque F1 e F3 tem que se anular para essa resultante dar 0. E aí, a nossa amiga aqui, que tinha falado positiva, já deu o grito e falou, opa, verdade. Ok? Então, bora lá. Bom, outra coisa importante, hein?
Mas para a força resultante em x ser igual a zero, F1 tem que ter o mesmo módulo de F3. K, Q1, Qzinho, sobre a distância 1 quadrado, K, Q3, Qzinho, distância D3 ao quadrado. K corta com K, Qzinho corta com Qzinho, que é a carga de prova. A distância entre, ó, gente, a distância D1 é a distância entre a carga 1 e a carga Qzinha, é esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui é essa metade da diagonal. A distância D3 é a distância entre a carga 3 e Qzinho. É a distância da carga 3 e Qzinho. É a outra metade da diagonal. Então, se a gente observar na figura, D1 é igual a D3. Então, eu tiro que a carga 1 é igual a carga 3. Estou dizendo que Q1 é igual a menos Qzão. Certo? Então, eu provei agora para vocês que, além da carga Q1 ser negativa, ela tem o mesmo módulo Qzão. Tudo bem, galera? E agora, vamos para a mesma análise no eixo Y. Eu não observei quantas horas, jovens. 10h40 ainda. Opa, tá beleza, vai dar tempo de fazer o exercício sossegado. No eixo Y, posso repetir sim, só um minutinho, meu querido. O eixo Y seria esse aqui. Deixa eu só fazer um desenho aqui, Stephanie, já te ajudo. No eixo Y, nós temos quem? Aqui a carga mais Q4, a carga de prova lá no centro, que é o mais Qzinho, e aqui nós temos o Q2. A nossa amiga aqui, a Stephanie, pediu para a gente refazer esse pedaço. Então, vamos lá. Para F1 anular o F3, Stephanie, as duas têm que ter mesmo módulo. Então, está aqui o mesmo módulo. Essa força é uma força elétrica, é uma força columbiana. K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho sobre D quadrado. Então, para que a resultante em Qzinho seja nula, F1 e F3 têm que ter o mesmo módulo. E para essas duas forças ter o mesmo módulo, essa carga e essa carga devem ser iguais, porque a distância entre Q1 e Qzinho é a mesma distância entre Q3 e Qzinho. A distância entre Q1 e o centro do quadrado é a metade da diagonal, e do centro do quadrado até o Q3 é a mesma distância, que é a metade da diagonal. Então, se a distância 1 é igual à distância 3, então a carga 1 é igual à carga 3. Essa carga Q1 é igual a essa carga Q3. Perfeito, Stephanie? Sim ou não? Se nós temos força de mesmo módulo, cargas iguais, distâncias iguais, fechou. Ok? Agora vamos lá, vamos finalizar aqui, galera. Para onde é que nós sabemos que está a força resultante? A força resultante está aqui, ó. Isso foi dado na figura. Essa é a força F aqui. E aí que vem agora a perguntinha bacana, hein? Se essa carga é positiva e essa também é positiva, o que positivo faz positivo? Repele. Se repele, a força gerada pela carga 4, ó, tá para cá. Tá lá o F4. E aí, se o F4 aponta para sudeste e a resultante também está para sudeste, então eu vou imaginar que a carga Q2 também gera uma força sudeste. Eita! Eu vou imaginar que a força F2 também está para sudeste. Por quê?
Porque dessa maneira, se F2 e F4 ambas estão para sudeste, a resultante também está para sudeste. E aí que vem a pergunta, para F2 apontar para cá, para sudeste, é porque essa carga Qzinho está sendo atraída. Ó. E se ela está sendo atraída, significa dizer que elas têm sinais opostos. Então, se aqui é positivo, essa, de novo, só pode ser o quê? Negativa. Dentro da nossa análise, Q2 também tem que ser negativo. Só um minutinho, Leandro, que eu já vou mostrar isso para você. A Leda perguntou o seguinte, ó. Por que F4 está para sudeste? Bora lá. F4 é a força gerada pela carga 4. A carga 4 está aqui. Ela é uma carga positiva. O que esse aqui faz? Positivo. O que positivo faz com positivo? Repele. Se repele, a carga Q4 é repelida para cima e essa Qzinho é repelida para baixo no sentido sudeste. Você entendeu, Leandro? Só um minutinho, Pedro. Perfeito o que você está dizendo, mas só um minutinho. Leandro, entendeu? Bom demais. Então, ó, se o F4 está para o sudeste e F2 também para sudeste, a força F tem resultante também para onde? Sudeste. Então, se F2 está para sudeste, é porque essa carga e essa carga também o quê? Se atrai, ó. Também atrai. Para atrair tem que ter cargas sinais opostos. Então, se essa é positiva, essa aqui tem que ser negativa. Beleza? E aí eu vou fazer um negocinho com vocês, ó, que eu queria que vocês agora me ajudassem a tirar a resposta do exercício. Depois que eu tirar a resposta do exercício, eu volto ali e tiro a dúvida do meu amigo ali. Jovens, olha na letra A. Na letra A, ele falou que Q1 maior que Q2, maior que zero. Ou seja, está falando que as duas são positivas, que as duas são maior que zero. São, na verdade, ambas negativas. Então, falso. Letra B, Q2 maior que Q1, maior que zero. Maior que zero só se elas fossem positivas. Elas são negativas. Q1 mais Q2 maior que zero. Gente, um número negativo somado com outro número negativo só pode dar negativo. Então, não pode ser maior que zero. Q1 é igual a Q2 e maior que zero. Ele está falando que as duas são iguais e positivas. Não são positivas, são negativas. Consequentemente, sobrou aí a única possível alternativa, letra D, onde somado as duas dá um valor negativo. Um número negativo somado com outro negativo dá negativo. Ok aí? Beleza? Ok. Ok, então deixa eu voltar um bocadinho aqui no chat, o Pedro. Mas Q2 não poderia ser uma carga de menor módulo que Q4 e não anulasse totalmente a força elétrica de Q4 como carga de prova? Pedro, excelente, é uma possibilidade, isso é real. Eu escolhi esse caso, porque esse caso já me daria a resposta. Mas, gente, ó, falta aqui agora 2 minutinhos para encerrar esse horário, a gente entrar em intervalo. Mas olha o que o Pedro está falando, e é realmente uma possibilidade. Q2 poderia ser positiva. Se Q2 fosse positivo, positivo e positivo repele. No lugar do F2 está para sudeste, F2 sendo de repulsão, estaria para noroeste. E se o F2 estivesse para noroeste, porém F2 menor do que o F4, mesmo assim a resultante F estaria no sentido de F4. Eu vou fazer um desenho aqui, ó, bem rapidão, porque nós temos o finalzinho da aula. O F4 para cá, um F2 para cá. Para o F2 estar nesse sentido, Q2 deveria ser positiva. Só que aí, se o F4 for maior que o F2, mesmo assim a resultante estaria no sentido de F4.
Só que, para isso, esse Q2 tinha que ser positivo, mas tinha que ser um Q2 menor que Qzão. Tudo bem, meu querido Pedro? E aí, o que acontece? Que se eu somar Q1, que é negativo, e o Q2, que é positivo, a soma prevalece com o sinal maior. O sinal do maior seria o sinal negativo, porque ele teria módulo Q, enquanto esse teria menor do que Q. Então, mesmo que o Q2 fosse positivo, ele teria que ser um positivo, cujo módulo seria menor que Q. E se eu pegar e somar menos Q com valor positivo menor que Q, mesmo assim o resultado daria negativo menor que zero. Só que aí essa análise é mais difícil. E aí, sendo uma análise mais difícil, eu não fiz ela com vocês, deixei apenas a outra, porque a outra já me dava a resposta. Tudo bem? Beleza, galera? Então, jovens, deu aqui, ó, 10h51, nós temos um intervalinho agora, né, 20 minutos. Com isso, a gente volta 11h10. Vocês estão liberados para o intervalo, tá bom? Eu vou ficar aqui conectado, tá? Não vou nem fechar a aula, vou ficar do mesmo jeito que eu estou aqui, esperando vocês. E vou só tirar uma dúvida da Bárbara, vocês estão liberados para o intervalo, ok? Vamos lá. Bárbara, mas como eu ia saber que F2 é menor? Aí, Bárbara, é o seguinte, como a força F, que é a resultante, está apontando para sudeste, para que essa resultante ficar para sudeste, ou F2 e F4 ambas estão para sudeste, ou F4 tem que ser maior que F2. Porque se o F4 for igual ao F2, anula. E aí não existiria essa força aqui, porque a resultante seria zero. Se o F2 fosse maior que o F4, a resultante apontaria para cima no sentido noroeste. E nós estamos vendo que ele está no sentido sudeste. Beleza, Bárbara? Entendeu direitinho por que eu posso afirmar que é menor? Acho que a Bárbara já foi para o intervalo antes, não? Está aqui? Beleza, galera? Então, 11h10 eu volto aí para vocês. Até mais, até daqui a pouquinho.